No último dia em Lisboa, numa manhã estranhamente calma, a família de Clara preparava-se para deixar para trás 12 anos vividos num apartamento no bairro de Alfama. Clara, o marido Tiago e o filho de 8 anos, Miguel, partiram rumo a um pequeno povoado nos arredores da região do Douro, onde o ar parecia respirar a tranquilidade das vinhas e dos socalcos. Medida que a cidade se ia tornando uma mancha distante, as suaves ondulações das colinas do Douro aproximavam-se, trazendo consigo o aroma fresco dos pinheiros, da água do rio e da terra antiga. A paisagem era dominada por uma aldeia de casas típicas de pedra e telhados de barro, onde se destacava uma casa de 2 andares com janelas emolduradas em madeira escura, que parecia ter guardado segredos e histórias ao longo dos séculos. Tiago descarregava os móveis de um velho jipe, enquanto Miguel já corria pela casa, explorando cada recanto com a curiosidade própria da infância. Clara, vestida com uma blusa de linho azul celeste e uma saia bege ligeiramente esvoaçante, caminhava pelo quintal, observando o pequeno terreno cultivado que, embora tomado por ervas daninhas, prometia vida e renovação. Menta, coentros, abóboras, as sementes de um novo começo germinavam na sua mente. Ao anoitecer, Tiago colocou uma mesa na varanda, onde juntos saborearam um vinho tinto enquanto o sol desaparecia por trás das encostas do Douro, tingindo o céu com tons rubros. Clara sentiu uma emoção estranha, uma mistura de esperança e dúvida. Será mesmo este o lugar para nós? Perguntou com cautela. Tiago sorriu, envolvendo-a num abraço. Sempre quiseste este sossego, Clara. Um jardim para cuidares com as tuas mãos, um quintal para o Miguel brincar. Aqui, criamos o nosso mundo. Apesar do conforto das palavras, um receio silencioso enraizava-se no coração de Clara. A ideia de trocar a ordem familiar da cidade pela liberdade incerta do campo. Mais tarde, já com a casa adormecida, Clara ficou diante do espelho. Desfez o penteado e desligou a luz forte do quarto, ficando apenas com o brilho suave do candeeiro antigo. Tirou a blusa de linho, revelando uma camisola interior em algodão fino e meias bordadas até o tornozelo. O seu reflexo era estranho, quase sedutor na simplicidade do momento, e sentiu que naquela calma se despertava uma nova parte de si. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas folhas das árvores enquanto Clara trabalhava a terra com as mãos, sentindo a textura úmida e fresca da terra, o suor deslizando lentamente pelo pescoço, e o brilho prateado do lenço que prendia o cabelo. Pequenos gestos que, inexplicavelmente, faziam seu coração bater mais forte. Quando a tarde caiu, apareceu Dona Isabel, a mãe de Tiago, com a sua presença firme e elegante. Vestia um manto negro de lã com um brilho discreto e botas brancas de couro. A sua postura impecável denunciava mulher de hábitos rigorosos e olhar penetrante. E o Tiago, ainda só sabe cozinhar arroz. Foi a sua primeira piada seca, que Clara respondeu com um sorriso e um chá quente. À mesa, entre conversas e risos, Clara captou no olhar de Dona Isabel uma luz afiada, quase um desafio velado. Mais tarde, sozinha na sala, ainda vestia uma camisola de seda bordada e meias que lhe acariciavam os pés quando ouviu passos suaves do outro lado da porta. Era Dona Isabel, que se sentou ao seu lado, envolvendo-a num aroma incenso e a velas de sândalo. Consegues transformar esta casa, Clara? Perguntou com voz baixa e ternura inesperada. Clara sentiu-se tocada, não só pela pergunta, mas pelo toque leve no braço que a fez sentir-se menos só e, de certo modo, mais viva. A noite despejou-se lenta e inquieta. Clara não conseguia dormir. O seu corpo sentia um frio gostoso misturado com uma excitação contida. A casa parecia respirar segredos, e naquela aldeia onde o silêncio parecia eternidade, uma nova história começava a ser escrita. No dia seguinte, já integrados no ritmo do campo, os galos ao amanhecer, o zumbido das cigarras ao meio-dia, o sussurrar do vento ao anoitecer. Clara plantava esperança enquanto Tiago cortava lenha e Miguel construía uma pequena estação de comboios com tábuas antigas. Por fora, tudo parecia paz. Por dentro, algo vibrava inquieto. Numa noite em que Tiago adormeceu cedo, Clara vestiu pijama de seda bordado com motivos tradicionais e sentou-se no sofá, os pés calçados com chinelos de lã que lhe aqueciam e acariciavam a pele. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva miudinha lá fora e, de repente, pelos passos delicados de Dona Isabel, que voltou para ficar um pouco mais. Vou cuidar do Miguel. Vocês precisam de um descanso, anunciou com um sorriso enigmático. Naquela simples frase, Clara sentiu a promessa de algo inesperado, um convite para explorar desejos e segredos que até então nem sabia que existiam. Mais tarde, no silêncio da noite, Dona Isabel bateu à sua porta, convidando-a para um café na varanda. Vestia um casaco de caxemira preto com um broche de pérolas que reluzia discretamente, e o seu olhar parecia esconder perigos e mistérios. Clara seguiu-a, enrolada num cachecol que acariciava a pele, e sentaram-se lado a lado sob o céu estrelado. Vi te mudar desde que chegaste, disse Isabel, olhando-a com um sorriso que misturava cumplicidade e desafio. Agora és mais
Viva! Toque inesperado da mão de Isabel sobre a sua despertou um calor que a fez corar. Aqui, aprendemos a ser mais honestas, mais perigosas, mais verdadeiras, murmurou Isabel, aproximando-se ainda mais. Clara mordeu o lábio, sentindo que algo dentro de si se libertava, uma chama proibida que não queria apagar. Já sentiste vontade de ver alguém como se fosse pela primeira vez? Perguntou Isabel, com os olhos a brilhar sob a luz tênue. O silêncio foi pesado, mas Clara sentiu que aquela noite seria apenas o começo de uma mudança que iria abalar os alicerces da sua vida e revelar segredos que a aldeia guardava há muito tempo. Enquanto a brisa fria do Douro acariciava as folhas caídas. A casa parecia respirar um novo mistério, e Clara sabia que, dali em diante, nada seria como antes. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranha harmonia que, por fora, parecia pacífica, mas que, por dentro, vibrava com uma intensidade quase palpável. Clara, Tiago e Miguel já se adaptavam ao ritmo da aldeia. O despertar era marcado pelo cacarejar das galinhas e o canto distante dos pardais, enquanto a luz matinal filtrava-se pelas cortinas de linho da casa antiga. Ao meio-dia, o zumbido dos insectos preenchia o ar quente, e ao cair da noite, o vento sussurrava segredos entre as vinhas e os socalcos. Clara passava horas no quintal, as mãos enterradas na terra fértil, arrancando ervas daninhas e plantando hortaliças. O cheiro à terra molhada misturava-se com o aroma fresco da menta e da salsa que cresciam ao lado das abóboras. Vestia uma blusa branca de algodão leve, com decote subtil, e uma saia comprida azul escura que dançava ao ritmo da brisa. Nos pés calçava umas sandálias de couro natural, gastas pelo uso, que deixavam entrever unhas pintadas de vermelho coral, um toque de ousadia escondido naquela simplicidade campestre. Tiago, por sua vez, dedicava-se à lenha, cortando e empilhando troncos para o inverno que se aproximava. O seu corpo forte, bronzeado pelos dias passados ao ar livre, vestia sempre uma camisa xadrez de mangas arregaçadas e umas calças de ganga gastas, que faziam lembrar os homens do campo. Miguel, com a inocência dos seus 8 anos, transformava pedaços de madeira em pequenos comboios, construindo estações imaginárias onde os brinquedos ganhavam vida. No entanto, aquela aparente tranquilidade escondia tensões invisíveis. Clara sentia uma inquietação crescente que se manifestava em pequenas coisas, um olhar mais prolongado de Dona Isabel, um toque casual que demorava a desaparecer da pele, uma palavra dita entre sussurros na cozinha. A presença da sogra, embora útil, trazia consigo um mistério, uma aura de poder silencioso que a fascinava e assustava ao mesmo tempo. Numa tarde particularmente quente, Clara encontrou-se no mercado da vila com Dona Isabel. A senhora estava impecavelmente vestida com um sobretudo azul marinho de corte clássico, que realçava sua silhueta esguia e elegante. O cinto apertava a cintura com uma fita de cetim, e nos pés calçava umas botas de couro camel, polidas até o brilho, que faziam um contraste curioso com o ambiente rústico à sua volta. Clara, vestida com um casaco acolchoado bege de injustos, sentiu-se subitamente desconfortável, como se tivesse entrado num palco onde as luzes a expunham. "Queres experimentar?" perguntou Isabel, sem esperar resposta, retirando o casaco com um gesto fluido e pousando-o sobre os ombros de Clara. O toque da lã quente e o cheiro subitil do perfume de Isabel envolveu-a num calor inesperado. "Ficas-te bem com ele. Mais direita, querida, olha para mim", disse Isabel, tocando-lhe suavemente na cintura. O contato fez um arrepio percorrer o corpo de Clara, que tentou manter a compostura enquanto o mercado continuava a pulsar em volta delas. Era um gesto simples, mas carregado de uma intimidade que Clara não sabia como gerir. No regresso à casa, no silêncio do carro, Isabel perguntou com calma: "Tu não me temes, pois não?" Clara sacudiu a cabeça, sentindo a curiosidade a crescer como uma chama. "Pelo contrário, sinto que há algo que ainda não compreendo." Naquela noite, Tiago partiu em trabalho para Lisboa, e Miguel foi passar o fim de semana à casa da tia. Clara ficou sozinha com Dona Isabel, e o ambiente na casa parecia carregar uma eletricidade velada. Clara vestia um vestido branco simples, de tecido leve que acariciava as pernas, e os cabelos estavam presos num rabo de cavalo alto, deixando o pescoço exposto. Nos pés, calçava umas sandálias de couro tão gastas que pareciam ter histórias para contar. Enquanto preparava chá de gengibre na cozinha, sentiu a presença de Isabel atrás de si. A mulher aproximou-se, o aroma do seu perfume misturado com o cheiro do chá quente. "Adoro este cheiro, aquece a alma", murmurou Isabel, exalando no pescoço de Clara. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e tentou afastar o pensamento que começava a perturbar a sua mente. "Está tão silencioso. Há que fazer algo", disse Isabel, agarrando suavemente a cintura de Clara e guiando-a até a mesa da sala. "Senta-te, deixa-me cuidar de ti." Clara sentou-se, e Isabel começou a espalhar creme hidratante nas suas mãos, num gesto lento e cuidadoso, os dedos deslizando com delicadeza pela pele.
A sensação era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Quando foi a última vez que plantaste algo só para ti? Perguntou Isabel, com voz doce e profunda. Clara hesitou, sentindo o peso daquela pergunta penetrar fundo no seu ser. Há muito, demasiado tempo. Talvez. Isabel levantou-se, soltou o cabelo de Clara, deixando que os caracóis caíssem suavemente sobre os ombros. Assim és mais tu, disse, os dedos acariciando o pescoço e descendo pelas costas, um toque quente contra a pele fresca do vestido leve. Clara fechou os olhos, rendendo-se àquele momento que a fazia sentir-se viva e vulnerável ao mesmo tempo. Esta noite ficará gravada na memória, sussurrou Isabel no ouvido. O ambiente entre elas era carregado, um equilíbrio delicado entre o desejo e a incerteza, entre a promessa e o perigo. Quando a manhã seguinte chegou, Clara encontrou-se diante do espelho, o reflexo mostrando uma mulher diferente, que tinha conhecido segredos e sensações que nunca imaginara. O perfume subtil de Isabel ainda pairava no ar, e um pequeno sorriso desenhou-se nos seus lábios. Apesar do regresso à rotina, com Tiago e Miguel a preencherem os seus dias com a normalidade familiar, Clara sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. O silêncio da aldeia escondia mais do que o simples passar das estações. Guardava histórias por desvendar e escolhas por fazer ponto naquela noite. Enquanto Tiago dormia profundamente, Clara sentou-se na varanda com uma chávena quente nas mãos, o lenço de seda a esvoaçar ao sabor do vento. Os passos suaves de Isabel aproximaram-se, trazendo consigo um aroma a vinho e jasmim, e a promessa de um novo capítulo que Clara ainda não sabia se estava pronta para enfrentar. Vamos a Lisboa, só por um fim de semana, disse Isabel, com um brilho nos olhos que desafiava o silêncio da noite. Reservei um quarto num hotel com vista para o Tejo. O que dizes? Clara ficou em silêncio, o coração a bater descompassado, sentindo que o convite era mais do que uma simples viagem. Era um portal para um mundo onde as regras se alteravam, e a certeza se desvanecia enquanto as folhas caíam lentamente nas ruas da aldeia. Clara percebeu que estava à beira de uma transformação que a levaria além dos limites da sua vida anterior, para um lugar onde o passado e o futuro se entrelaçavam no mistério que ela teria de desvendar. E assim, no silêncio da noite portuguesa, sob o olhar atento das estrelas, a verdadeira história começava a ser escrita. O convite de Dona Isabel para uma escapadela a Lisboa pairava no ar como uma promessa tentadora e inquietante. Clara sentia no peito um turbilhão de emoções contraditórias, ansiedade, desejo, medo, enquanto preparava as malas para aquela viagem inesperada que afastaria do conforto da aldeia e do cotidiano familiar. Na manhã do dia da partida, o céu sobre a aldeia estava cinzento, com nuvens densas que ameaçavam chuva. Clara vestia um vestido midi de seda creme, com um decote discreto mas sedutor, que realçava suas curvas suaves. Nos pés calçava umas sandálias de salto médio, em tom dourado envelhecido, e pendurava ao pescoço um colar de prata com um pequeno pendente em forma de lua crescente, um símbolo de mistério e transformação. O cabelo estava solto, ondulado, caindo em cascata sobre os ombros, e a maquilhagem era leve, destacando apenas os lábios num suave tom coral. Dona Isabel apareceu à hora marcada, vestida com um elegante casaco vinho escuro, corte impecável, e um lenço de caxemira que lhe dava um ar aristocrático. O seu olhar, sempre penetrante, parecia carregar segredos que só Clara começava a compreender. Ao entrar no carro, o silêncio entre as duas era confortável, carregado de expectativas não ditas. A viagem até Lisboa foi rápida, e logo se encontravam numa suíte luxuosa de um hotel na zona de Belém, com janelas amplas que ofereciam uma vista panorâmica sobre o rio Tejo e os jardins verdejantes. O quarto estava decorado com tons neutros e tecidos suaves, tapetes persas e uma iluminação ambiente que criava uma atmosfera acolhedora e íntima. Clara sentou-se no sofá de veludo bege, sentindo o peso da cidade pulsar lá fora, enquanto Dona Isabel se aproximava, vestindo um vestido longo de cetim preto, com decote subtil mas irresistível, que revelava a pele macia do seu pescoço e uma gargantilha de pérolas que brilhava discretamente sob a luz. Os seus cabelos ruivos estavam presos num coque elegante, deixando apenas alguns fios soltos que emolduravam o rosto com traços marcantes. Estás pronta? Perguntou Isabel com uma voz suave e firme, que fez o coração de Clara disparar. Clara apenas assentiu, ciente de que aquela noite seria decisiva. O tempo parecia suspenso enquanto ambas se preparavam para sair, Clara trocando o vestido creme por um slip dress de cetim perolado, que escorria pelo corpo como uma segunda pele, e Dona Isabel ajustando o casaco com um leve sorriso enigmático. Na rua, a noite lisboeta recebia-as com o burburinho dos restaurantes e bares, as luzes douradas refletidas nas águas do rio. Dirigiram-se ao bairro Alto, onde a música jazz fluía pelas esquinas e os aromas de mariscos grelhados misturavam-se com o perfume das pessoas. Sentaram-se num bar discreto, onde o tempo parecia correr mais devagar. Entre goles de vinho tinto e conversas sussurradas, Clara sentiu-se envolvida numa teia de emoções e sensações que nunca antes experimentara. Dona Isabel falava pouco, mas cada palavra era carregada de significado,
cada olhar um convite para ir mais fundo naquele jogo de sedução e descoberta. Quando regressaram ao hotel, a tensão entre ambas era palpável. No quarto, Clara sentiu-se vulnerável e poderosa ao mesmo tempo, a camisola de seda colada ao corpo, os cabelos soltos a acariciar a pele das costas. Dona Isabel aproximou-se, as mãos firmes e delicadas, os olhos a perderem-se nos dela. Agora, és tu quem escolhe o caminho, murmurou, antes de a envolver num abraço que parecia dissolver todas as barreiras. Aquela noite ficou gravada na memória de Clara como um ponto de viragem, um limiar entre a vida que conhecia e um futuro incerto cheio de possibilidades e perigos. No silêncio da madrugada, entre lençóis de cetim e sussurros quase inaudíveis, ela descobriu-se a si mesma e a mulher que podia ser. Porém, quando a manhã trouxe a luz do dia, Clara encontrou sobre a mesa de cabeceira um envelope simples, selado com cera vermelha. Dentro, um bilhete escrito com uma caligrafia familiar dizia apenas: nem tudo que reluz é verdade. Confia nos teus sentidos, mas não no que os olhos veem. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Aquele mistério era prova de que a aldeia, Dona Isabel, e até a sua própria existência estavam envoltos numa teia que ela ainda teria de desvendar. Enquanto o sol nascia sobre Lisboa, Clara sabia que o regresso à aldeia não seria o mesmo. A sua vida tinha sido irreversivelmente marcada, e a verdadeira história, com todos os seus segredos e sombras, apenas começava. E assim, entre a luz e a sombra, o desejo e o medo, Clara prepara-se para enfrentar aquilo que ninguém ousa nomear. Porque, afinal, há espelhos que refletem mais do que a nossa imagem. Eles mostram aquilo que ainda está por revelar. Os dias seguintes ao regresso de Clara à aldeia trouxeram uma estranha quietude, como se o tempo tivesse ficado suspenso entre o que foi vivido em Lisboa e o que ainda estava por vir. A casa antiga, com as suas paredes de pedra cobertas de eras, janelas emolduradas em madeira escura, parecia respirar um silêncio carregado de segredos, enquanto a luz do outono filtrava-se através das folhas douradas das árvores. Clara movimentava-se pela casa com uma graça contida, vestindo vestidos de algodão suave em tons pastel que realçavam a sua pele clara e os cabelos castanhos que lhe caíam em ondas soltas pelos ombros. Os seus pés descalços tocavam o chão frio, e um leve aroma flor de laranjeira parecia segui-la, misturando-se com o cheiro da terra molhada no quintal. Nos pulsos, pulseiras finas de prata brilhavam com cada movimento, lembranças discretas dos dias em Lisboa. Tiago continuava a trabalhar na vinha, vestindo as suas camisas de flanela e calças de ganga, sempre com um sorriso tranquilo, alheio ao turbilhão que se desenrolava na alma de Clara. Miguel, com a sua alegria inocente, corria pelos campos, os cabelos loiros ao vento, construindo castelos de madeira e imaginando aventuras que só as crianças conseguem inventar. No entanto, para Clara, o mundo tinha ganho uma nova textura, uma profundidade inesperada. As conversas com Dona Isabel tornavam-se cada vez mais frequentes e carregadas de subentendidos. A sogra aparecia em momentos inesperados, vestindo sempre roupas elegantes, como aquele sobretudo azul escuro que realçava sua postura altiva e o olhar penetrante que parecia desvendar tudo, mesmo que Clara tentava esconder. Numa tarde chuvosa, enquanto Clara cuidava das ervas aromáticas no pequeno jardim, Dona Isabel apareceu na porta da cozinha, com um sorriso enigmático. O cabelo ruivo estava preso num coque solto, e usava um vestido de lã cinzento que moldava o corpo com delicadeza. Sabes, Clara, disse ela, há coisas neste mundo que só se revelam a quem está disposto a olhar para além do espelho. Clara sentiu o coração acelerar. O que quer dizer? Perguntou, tentando disfarçar a inquietação. Isabel aproximou-se, o perfume de jasmim a envolver o ambiente. Não te deixes enganar pelas aparências. A aldeia guarda segredos antigos, e tu já estás envolvida neles de forma irrevogável. Naquela noite, Clara deitou-se com o peso das palavras a apertar o peito. A casa parecia mais fria, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do rio e pelo farfalhar das folhas ao vento. Vestia uma camisola de lã cinzenta, larga, que deixava um ombro descoberto, e uma saia comprida que tocava o chão. Os seus pés estavam calçados com meias de lã grossa, um conforto contra o frio que sentia por dentro. Enquanto se preparava para dormir, um som suave chamou a sua atenção, um toque na janela do quarto. Clara levantou-se, aproximou-se devagar e abriu a cortina. Lá fora, sob a luz pálida da lua, estava uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente entalhada com símbolos antigos. O coração de Clara bateu descompassado. Pegou na caixa e levou-a para dentro, sentando-se à beira da cama. Ao abrir, encontrou um lenço de seda escarlate e uma carta escrita numa caligrafia elegante. Confia em ti mesma e não temas o que está por vir. A verdade é o caminho, mesmo quando é dolorosa. Na manhã seguinte, Clara decidiu confrontar Dona Isabel. Encontrou-a no alpendre, olhando para o horizonte onde o céu se encontrava com as vinhas. Recebi a tua mensagem, disse Clara, mostrando a carta. O que queres dizer com tudo isto? Isabel virou-se lentamente, o olhar firme e misterioso.
Há forças em jogo, Clara, que ultrapassam a nossa compreensão. Tu já não és apenas uma esposa e mãe. És a guardiã de um segredo que pode mudar tudo. Clara sentiu o peso da responsabilidade a cair sobre os seus ombros, misturado com uma excitação perigosa. E o que devo fazer? Seguir o teu instinto. E não ter medo de quebrar as regras. Enquanto o sol se punha sobre a aldeia, Clara sabia que o seu caminho estava traçado. Entre a calma aparente e as sombras que se aproximavam, ela teria de enfrentar não só os mistérios do passado, mas também as escolhas que definiriam seu futuro. E no silêncio da noite, ao longe, um lobo uivava, como se anunciasse que algo estava prestes a acontecer, algo que nem mesmo a serenidade da aldeia poderia conter. A aldeia despertava envolta numa neblina matinal que fazia as vinhas parecerem flutuar entre o céu e a terra, como se o próprio Douro sussurrasse segredos ancestrais. Clara, ainda absorta nos mistérios que a cercavam, sentia o peso do silêncio apertar-lhe o peito enquanto caminhava pelo estreito caminho de pedra que levava ao centro da aldeia. O vestido creme, agora ligeiramente amarrotado após os dias intensos, esvoaçava suavemente com a brisa fresca, e as suas sandálias de couro deixavam marcas delicadas na terra úmida. Um leve perfume à flor de laranjeira acompanhava cada passo, misturando-se com o aroma do mato e da umidade. Encontrou Dona Isabel sentada no banco de madeira à sombra de uma velha nogueira, os cabelos ruivos soltos a cair em ondas sobre os ombros, e os olhos verdes brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o tempo. O casaco azul marinho que usava estava desabotoado, revelando um vestido de lã cinzenta que moldava o seu corpo com uma elegância natural. Nos pés, botas de camurça que pareciam pisar o chão com uma firmeza silenciosa, tal como a mulher que as calçava. Estás pronta para o que vem aí? Perguntou Isabel, a voz baixa e carregada de significado. Clara sentiu um arrepio. Não sei se alguma vez estarei. Isabel sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e enigmático. A coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de que algo é mais importante do que ele. Naquela tarde, Clara dedicou-se ao jardim, mãos enterradas na terra fresca enquanto arrancava as ervas daninhas que ameaçavam sufocar as plantas. Vestia uma blusa branca de algodão leve, com decote subtil que deixava entrever a clavícula, e uma saia azul escura que dançava com o movimento. O sol filtrava-se através das folhas, criando padrões de luz e sombra na sua pele, enquanto o perfume da menta e da salsa misturava-se com o cheiro da terra molhada. Nos pés, sandálias gastas que deixavam à mostra unhas pintadas de vermelho coral, um toque de ousadia escondido na simplicidade campestre. Tiago apareceu no quintal, camisa de flanela arregaçada e calças de ganga, com um sorriso tranquilo que não chegava aos olhos, talvez porque pressentisse as mudanças que agitavam o ar à sua volta. Miguel corria atrás de borboletas, a inocência a brilhar nos seus olhos castanhos, alheio às tensões invisíveis que se desenrolavam entre os adultos. À noite, Clara sentou-se na varanda, o corpo envolto num xale de lã suave, enquanto o vento fresco lhe acariciava a pele. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que pareciam observá-la com uma curiosidade ancestral. Foi então que ouviu passos suaves atrás de si. Dona Isabel, vestida num vestido longo de veludo verde escuro, com uma gargantilha de prata em forma de folha que cintilava a luz da lua. A coisas que não se podem dizer em voz alta, Clara. Mas tu sentes-nas, não sentes? Murmurou Isabel, aproximando-se e pousando uma mão firme, porém delicada, no ombro de Clara. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, misturando-se com uma sensação de conforto e perigo. Sim, sinto. Mas não sei o que fazer com isso. Deixa-te guiar pelo teu instinto. É ele que te revelará o caminho. Naquela noite, Clara deitou-se com o coração acelerado, os pensamentos a girar como folhas ao vento. Vestia uma camisola de lã cinzenta que deixava um ombro nu, e uma saia comprida que tocava suavemente o chão. Nos pulsos, as pulseiras de prata cintilavam à luz tênue do candeeiro. Sentia-se ao mesmo tempo vulnerável e poderosa, como se estivesse à beira de um abismo que prometia liberdade e queda. No silêncio da casa, um som discreto chamou a sua atenção, um toque na janela do quarto. Ao abrir a cortina, encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada com símbolos antigos, repousando sobre o parapeito. O coração disparou. Dentro, um lenço de seda escarlate e uma carta com uma caligrafia elegante dizia: confia em ti mesma e não temas o que está por vir. A verdade é o caminho, mesmo quando é dolorosa. Na manhã seguinte, Clara confrontou Dona Isabel, que a esperava no alpendre, olhando para o horizonte onde o céu beijava as vinhas douradas. Recebi a tua mensagem, disse Clara, entregando-lhe a carta. O que queres dizer? Isabel virou-se lentamente, os olhos fixos nos dela, carregados de mistério. Há forças em jogo, Clara, que ultrapassam a nossa compreensão. Tu já não és apenas esposa e mãe. És guardiã de um segredo que pode mudar tudo. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Clara, misturado com uma excitação perigosa. E o que devo fazer? Seguir o teu instinto.
E não ter medo de quebrar as regras. Enquanto o sol se punha sobre a aldeia, Clara soube que o seu caminho estava traçado. Entre a calma aparente e as sombras que se aproximavam, teria de enfrentar não só os mistérios do passado, mas também as escolhas que definiriam seu futuro. E no silêncio da noite, ao longe, um lobo uivava, como se anunciasse que algo estava prestes a acontecer, algo que nem a serenidade da aldeia poderia conter.